não, bicho. Não, o Johnny é Flamengo. O Johnny quer te complicar, Johnny. O Johnny O Flamengo entra na briga agora, né? O Flamengo Acho que entra na passa briga esse lance pela já se aproxima ali dos líderes, né? Tá pertinho. Vai brigar pelo título. E o Vasco, uma vitória em 9 jogos, né? O Flamengo agora tá a 5 pontos do líder Botafogo. Onde... com o campeonato todo pela frente ainda. Agora, detalhe, a gente até esqueceu que durante a tarde o Flamengo anunciou 3 desfalques pro jogo de hoje. Léo Pereira, Everton Ribeiro e o Gabi, o Gabigol. E aí é inevitável a pergunta para vocês. Vou jogar essa bomba na mão do Capita. Não, na minha mão. O Flamengo, em algumas ocasiões, pode render mais sem o seu maior ídolo? Assim, o jogo hoje foi muito bom do Flamengo. Acho que se o Gabigol tivesse, ia ser a mesma coisa. A gente fala das movimentações do Gabigol, né? Que ele está se movimentando de uma forma diferente que ele estava acostumado, que a gente está acostumado a vê-lo também. Ele é um jogador de presença diária, ele já se movimenta pelo meio campo, ele faz questão de participar da armação e algumas vezes não é necessário isso, algumas vezes o Flamengo precisa de um cara de referência na área, principalmente quando o Pedro não joga. Mas eu acho assim, se o Gabigol tivesse em campo hoje, o Everton Ribeiro, com essa intensidade demonstrada do Flamengo hoje... Possivelmente o Everton nem começasse o jogo, né? Acho que é até mais provável que ele começasse. Eu acho que o Léo Pereira iria jogar, né? A dupla seria formada pelo Léo Pereira e o Fabrício, que é a dupla titular do Flamengo, quando o Flamengo joga com 2 zagueiros. Você que se apresenta, Manda aqui. Posso fazer uma pergunta pro Você pode tudo aqui, meu garoto. Respondido. Calma. O Flamengo ganha muito porque... O Flamengo vai renovar, não vai renovar com Everton? Zé, eu não trabalho nessa área, não. Everton Ribeiro? Eu não trabalho nessa área, não. Ele tem mais 6 meses, né? Agora ele entra no mês. Agora, no meio do ano, ele já pode até assinar ele já deu a declaração que não foi procurado, Ele né? falou que não foi procurado, né? Que não está nem pensando nisso, ele fala que ele pensa só em... O Flamengo está procurando o De La Cruz, né? Voltar a ser O uruguaio de titular, River, nessa O que posição. você sabe do De La Cruz para vir? Fala para nós. Não há informação. Eu sei de informação mediática, né? Que tem muito conversa, que está avançado, que River quer vender. Acho que vem. Que De La Cruz quer vir, obviamente, pois já cumpriu um ciclo No River. em River, né? O time uruguai que possui os direitos deles, de uma vez por todas, quer fazer grana, né? Quer vender e fazer grana. Sim. Então, acho que é um jogador que o São Paulo conhece, novo, né? 25 anos. Ele tem? 25, Nossa, 27 já tá máximo. Você acha que ele se encaixaria bem nesse time do Flamengo? Eu acho que é um jogador estilo Flamengo, sim. Jogador mais vertical, talvez que Arrascaeta. Joga na mesma posição, mas na seleção, na Copa do Mundo, jogava um ou outro. O Jorge é mais cadenciado, mais cerebral. Ele é muito mais vertical, pega a bola e parte para cima, quebra linhas. Estilo Gallardo, justamente. Pode dar certo, sim. Seria alguém entre, Bueno, entre vai o Gerson e o Arrascaeta, no meio do caminho ali. Sim, ou um... Quem não consegue jogar no Flamengo é o Vidal, né? Sim. Não sei, Agora perdeu a posição, né? Perdeu. um volante de armação, mas um jogo muito vertical. Partir para cima, quebrar Se linhas. não quiserem o Everton Ribeiro, São Paulo... Dinâmico. Não, já falou-se no São Paulo, no Corinthians, aonde o Everton Ribeiro começou. Bom, o mercado ele vai ter pra caramba. Pelo menos mais 2 aninhos, dá pra queimar lenha aí fácil, né? Acho que é normal, né, Flamengo, pensar na renovação, né? Acho que vem pecando o último ano, né, de essa renovação de um time vencedor, campeão, com todos os jogadores com status, com prestígio, com boa mentalidade. É dura, difícil de fazer. Normal para qualquer... Mas é fundamental, né, para manter o nível. Qualquer time com grande conquista. Foi assim com o Milan também. É difícil. E essa faixa etária também que é interessante, né? Porque o Flamengo, em um momento, contratou jogadores mais cascudos, os caras acima de 30. Essas contratações de 25, 26 anos, auge, né? E caras que estão jogando em alto nível. Tem o Luiz Araújo para entrar. É isso, Pra chegar ainda, né? Dá para perceber que o trabalho do Flamengo está Qualidade, a fazendo, faixa né? etária é o que o Flamengo Outro precisa perfil, mesmo. né? Perfil. Idade. Sim. Exato. Só chamando a atenção, o Fabrício Bruno, depois que fez o desafio Aí a lá, arrancada, Zé, ó, que eu falei, ó lá, que eu falei que o Johnny ia achar, ó. Olha lá, Johnny é ó, cruel, agora, ó, cotovelo na frente, empurrou. Mas tava fora da área também. Não, é que não foi igual o pênalti que deu. então Isso. o jogador de Vasco é transparente, não tem matéria, não tem corpo. Não, tô falando igual o pênalti que deu aqui Se no... em um espaço tem 2 corpos, Jair. batem. Capita, o que o Fabrício Bruno falou, que você leu a declaração dele? Não, ele fez um desafio com ele mesmo, né? E acho que depois do jogo do Bahia, ele deu uma entrevista. Joãozinho tá me falando aqui, é Fabrício Bolt, não é Fabrício Bruno? Ele fala que ele É o mais queria um rápido, né? desafio que todos nenhum os atacantes. atacante iria ganhar dele na velocidade.
que ele está treinando muito para isso, enfim. Ele fez um desafio para ele e para os atacantes também. Quero ver ele fazer isso quando Ele não tá tinha jogando bem. Então, mas ele- o Michael seria bom. É isso. Vou chamar o Michael. Dá para perceber ele que fisicamente está no estado de graça, né? Está muito Não, bem. isso que tá é muito Mas não bem. só ele, o time do Explosivo. Flamengo inteiro melhorou fisicamente. Ele que sustentou o time último mês. Eles estão... Ele que você vê um jogo que está Segundo- Não, mas e o jeito, amor, o jeito O que ele Gá marca, melhorou fisicamente. ele confia na explosivo. velocidade dele. Ele confia, mas o posicionamento dele, em uma jogada de velocidade, ele leva vantagem. Você, quando- A quando forma ele- como ele se Ele posiciona, confia porque ele não confia no Davi Luiz, cara. Não, não, é, mas você ele vê também ajuda o Davi Luiz. Ajuda muito o Davi. Hein, que isso? Tô perguntando, só pro Corneta, Fábio. hein? Ele ajuda muito o Davi. Qual foi o zagueiro mais rápido que você conheceu? Eu Capita. conheci, que eu joguei junto. Ou jogou junto? Ah, eu joguei com o Angelim, que era um cara rápido. Era mais, assim, eu era mais alto, enfim, um pouco mais pesado. E ele era mais arisco, assim, nas movimentações. Era menor também. Vocês estão Zé Elias vai me dar... Vai me Lá dar vem. Adivinha o que ele vai falar? Não. Até sei quem ele vai falar. Fábio Canavaro. Pensei que você ia O falar Canavaro Maldini. era rápido demais. O Carnaval era completo, né? Antecipava, Sim. e se botasse na frente, ele chegava igual. Pra mim, o melhor zagueiro que eu vi jogar, são dois, e um terceiro quase. Aldair, inteligentíssimo para se posicionar e parecia lento, mas era muito rápido. Exatamente. Salão, cara. Jogava Depois pensando, né? dois jogadores, Maldini e Turhan. O Guarani é rápido. Não de velocidade, eu joguei com os dois, O né? Turhan é impressionante. E o Maldini... o trio. E o Maldini, pô, Maldini era... O Barbieri atleta. coloca esse trio em campo, acho que não perde. Não, isso agora tinha não aquela tomava. zaga. Não. Esse agora não tomava, hoje não tomava. Hein, Diego? Eu peguei a zaga com o Buffon, Turan, Sensini e Canavaro. Aí Sensini que era o que era menos mas veloz, mas se depois posicionava Qual foi bem. o teu período, Lugar, mais rápido, que dificilmente você perdia na corrida? Ah, falta no geral, caramba. Vai esquecer. Coisa maravilhosa, né? Sim, como zagueiro, o principal é, obviamente, não apostar corrida com atacantes que são mais rápidos que você e que Era estão... aqui. É mais na cabeça, né? A melhor velocidade é mental. Você tem que ler o jogo. Abriu. É lógico, você se tem um cara, se tem o Rony ou o Dudu vindo de frente, você vai apostar corrida com ele? Não, você corta caminho. Dudu você pegou ainda, né? Sim, joguei várias vezes. Ou contra jogadores desse estilo, né? O dia que você... o jogo faz que você tenha corrida com eles, é porque você está errado. Tá errado. Você posicionou mal, pensou mal o lance, tem mais de todo o jogo, você fez um erro gigantesco. Porque chegou a esse momento, né? Isso é fundamental. Sempre o atacante lançado em velocidade vai ser mais rápido que o zagueiro. Mesmo o zagueiro sendo rápido, né? Ô, Fabião, um dos candidatos a rei da rodada hoje, sem dúvida alguma, é o Gerson. Vai ser o Gerson. Sim. Você acha possível a gente ter uma versão do Gerson em 2023 do nível da de 19? Eu acho que sim, Plê. Porque ele é jovem ainda, né? Ele foi muito cobrado quando ele chegou, porque queriam aquele Gerson. Ele estava mal condicionado, não estava na melhor forma. E aí afeta, quando o Gerson não está nos cascos, que a gente fala, isso afeta o rendimento técnico dele. Ele está voltando a adquirir essa forma. Ele tem um treinador que cobra muito também, Plê. Então, assim, quando um treinador, ele cobra... A gente fala isso, né? Falou do São Paulo também, pô, mas ele está cobrando intensidade de uns caras que não conseguem entregar intensidade. O Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim, o Davi Luiz, esses caras têm que jogar mais com a cabeça do que com a questão física. O Gerson, ele é um jogador que ele pode ser exigido. Então, assim, o São Paulo e pro Gerson, por isso que deram certo, né? Onde os trabalharam juntos, as coisas funcionaram bem. Porque o São Paulo, ele pede essa intensidade e o Gerson tem para oferecer. Porque a questão física dele, né? Ele é um cara, né? O porte físico dele ajuda, é um jogador jovem ainda, com questões técnicas refinadas, então eu acho que ele pode chegar a ser... Não vou dizer que o Flamengo vai chegar a ser aquele Flamengo de 2019, a forma de jogar, enfim, mas que o Gerson pode chegar àquele mesmo nível, pode. Tem uns que tem Ele que carregar muito o a piano, entregar. pô. Tem outros que tem que pensar. Mas só Pulgar que- e Thiago. Exatamente. Onde é que você vai estar quinta-feira, Capita? Quinta-feira estarei lá no Maracanã. Vai estar no Maraca? É, porque eu levei o Gianluca em um jogo do Flamengo, Fla-Flu. Tem um moleque. Aí eu prometi pra Isabela, minha filha nunca foi no Maracanã. Opa! Quando eu tava no Flamengo, ela era recém-nascida. Então, nem recém-nascida, no qual ela entrou comigo. E ela nunca teve essa possibilidade. E agora eu vou... Acho que é um jogo legal também pra levá-la, Libertadores, jogo de classificação, né? Que o Flamengo pode se classificar. E ela tá super animada, assim, né? Menina, mas tá super animada com a possibilidade. E é um jogo grande, um jogo importante pro Flamengo. E esse jogo contra o Vasco vai ter um reflexo na... Imagina na como é que é, quinta-feira. sem dúvida, como é que vai estar o Maracanã na quinta-feira. Um Queremos jogo que vale abarrotado. depois de uma vitória acachapante como essa. Segunda. Hã? Segunda vitória. Sim, Ganhou sim. do Fluminense. Claro, e também com... Jogando bem. Jogando bem. Sim, uma vitória categórica contra o Fluminense, não permitiu que o Fluminense
jogasse. Agora, tem uma curiosidade em cima disso. Quando vocês jogavam, vocês gostavam, quando tinha gente da família no estádio, ou ficavam incomodados, preocupados? Será que eles estão bem? Eu gostava pra caramba. Gostava? Nossa, eu adorava, meu. Eu, quando meu pai, meu pai ia em poucos jogos, né? Mas eu tenho história que quase todos os jogos que meu pai foi, eu fiz gols. E eu até preparava preparava umas camisas por baixo, dedicando a ele, porque era uma coisa, sabe, coisa do futebol, coisa que não dá pra explicar, assim. Eu acho que é energia, né? Eu sou muito de energia, a gente é muito de energia, assim. Sim. Então eu sabia que vinha coisa boa, mas aí ele não ia em todos, enfim. Até na Turquia, que ele foi uma vez na Turquia, e quando ele chegou lá para assistir o primeiro jogo que ele estava, né, ficou um tempo maior, mas o primeiro jogo que ele esteve no campo lá, eu fiz gol também. Mas eu gostava muito. Meu pai ia escondido, porque ele falava que quando eu sabia que ele iria assistir, eu queria fazer graça. Aí ele falava que eu não jogava nada. Ele tinha razão, né? Aí ele falava, você não joga nada. Quer fazer graça, você não joga nada. Aí ele ia escondido. Aí eu fazia um golzinho, aí eu sabia que ele tava lá, né? O pai do Lugano ia no estádio pra não assistir o jogo. Ficava fumando no banheiro. Ficava nervoso, Lucas? Nervoso pra caramba. Quando o pai de Equador, principalmente a Copa do Mundo e isso, pô, una vez de infarto, mas quando o estádio fazia ele saía pra olhar pra fora, a ver se era cagada minha, né? Só porque eu tô aqui, Aí prendia outro cigarro e voltava para o banheiro. Eu gastava milhões para ir na Copa do Mundo e para todos lados. Agora, Gil, você tem uma boa, acho que foi semifinal da Libertadores. Tem que ser feito agora, porque depois, filho, depois começa a encurtar e aí, pra querer ganhar, é brabo, hein, Zé? E pesa, né? E pesa. E tem um histórico recente, traumas sérios. A torcida time grande todos querem pisar também, né? No time grande é pior ainda, todo mundo quer pisar, né? Ninguém quer dar mole, né? Chega um momento que você não sabe se é melhor jogar em casa ou fora, porque em casa você vai ter uma pressão danada. São Januário, a gente sabe como é que a banda toca. São Januário vai ser duas difícil. partidas em São Januário nesse brasileiro. São Januário vai ser difícil pro visitante e pro mandante também Mais chegar. pro mandante. Talvez seja até confortável pro visitante em algumas situações. Chegar ali é difícil, hein? Difícil. Aquela ruazinha ali. É legal, né? É legal. Você gostava desse... Eu gostava de chegar, Play Rally. Sentia falta porque com o Flamengo não ia, né? Jogos no Maracanã. Então eu fui com o Corinthians, enfim. Mas Play, eu gostava demais disso, cara. É sentir vivo, assim, sabe? Porque é uma pressão mesmo. O ambiente é um ambiente hostil, né? Mesmo que não tenha nada, nenhum tipo de violência, mas é um ambiente ali, dentro de um bairro, enfim. Mais contra, melhor. Mas isso. Nossa, eu chegava ali, quando eu sabia que se jogar em São Januário, aquilo... A gente não quer derrubar o Barbieri, não. Isso não é nem o nosso papel, mas claro que a gente sabe como são as coisas, não só no Brasil, no futebol, né? Um clube machucado por muitos anos duros, tristes. De repente, é revigorado pela uma SAF, que não é garantia de que você vai estar na ponta de cima da tabela. Mas dá uma esperança diferente para o torcedor, principalmente para esse torcedor machucado. Aí e algumas declarações também, né? Só ressaltar isso, né? Que alguns dirigentes do Vasco... No ano passado, acabou o sofrimento. A partir de hoje, a gente vai ficar mais atrás do Flamengo, por exemplo. O Abel, depois das duas primeiras rodadas. Tem que tomar cuidado com o que fala, porque é um processo, né? Então, você cria uma Então, a gente sabe que o Barbieri está na corda bamba. Isso não é a gente que está dizendo, é a realidade. E falavam já antes do jogo de hoje, até escutei hoje no noticiário em geral, que o teu pai no futebol, Diego Aguirre, que está no Olímpia, dirigindo o Olímpia na Copa Libertadores, é um nome cotado. Você acha que o Aguirre embarcaria nessa? Ele sabe. Ele sabe, isso ele sabe. Certeza, ele sabe. Eu acho que o telefone dele já tocou. Coincide um pouco o estilo de trabalho, de jogo, né? Talvez de Vasco com o que o Aguirre sempre pôs nos times dele. Mas eu acho realmente que o Vasco é um time pesado, né? Para assumir sempre e mais para assumir hoje, né? Com toda essa pressão, expectativa da torcida, como você falou, não tem nada pior que uma grande expectativa, né? Quando a realidade decepciona, né? Quando a expectativa é baixa, qualquer realidade boa aumenta a sensação de alegria. Agora essa expectativa. Mas agora passou a ser a salvação. A pressão vai ser grande. Mas uma consulta que eu não sei, a SAF agora, o Vasco já está no dia? Está pagando o dia todo mês a mês? Eu sei que atrasou o pagamento de alguns jogadores. Os jogadores que estão trabalhando lá.